Meu amigo, minha amiga, tudo de bom? Como é que estão vocês? Como é que está você nessa trajetória de fale em público? Hoje nós vamos entrar no nosso sexto módulo, que é o quinto pilar, o pilar dicção. No módulo passado, você lembra, nós trabalhamos com exórdio, trabalhamos com fechamento, pedimos para vocês fazerem uma apresentação completa, ensaiarem essa apresentação, porque agora nós começamos um novo momento. Então, eu te desejo flores, eu te desejo sementes, eu te desejo frutos, eu te desejo os melhores frutos. Dá início ao nosso quinto pilar, que é o pilar dicção. Esse pilar você vai ver que ele é muito importante para quem fala em público. Tem uma importância, sim, fundamental, porque agora nós vamos falar de pronúncia, de articulação, de clareza, porque é isso que faz com que a pessoa tenha uma boa dicção. É pronunciar corretamente as palavras, pronunciar as palavras até o final e articular, porque essa capacidade de você articular as palavras que faz com que a plateia entenda bem o que você está falando. E você falar com clareza para as pessoas ouvirem, porque às vezes o orador fala muito para dentro, não articula as palavras e a plateia não percebe bem o que ele está falando e passa uma ideia de insegurança. Às vezes a pessoa não é insegura, mas por não articular bem as palavras, por não pronunciar, dá essa ideia para a plateia de que ela é uma pessoa insegura. Lembra que naquela avaliação nós perguntamos se você pronunciava integralmente as palavras, se engolia sílaba, se fala de forma inteligível para todos, se a sua fala vem de dentro, se ela nasce do abdômen ou se ela nasce só na boca, que de dentro para fora, como se diz. Perguntamos se você tem fôlego para falar em público, se você tem condicionamento, se você faz respirações profundas, capazes de energizar todo o seu corpo. E você pode estar perguntando, mas o que é que isso tem a ver com a fala em público? Meu amigo, tem tudo a ver, porque a fala é a principal ferramenta que você leva para diante da sua plateia. Você se prepara muito, mas lá na hora é você e a sua fala. Então, se nós não tivermos condições de ter uma fala articulada, clara, as pessoas não vão entender e ainda vão achar que o orador é inseguro. Sem uma boa dicção, acredite, a sua fala fica comprometida. Essa preocupação com a fala, nós achamos que ela é muito razoável, por exemplo, em um cantor. Nós sabemos que um cantor, antes dele entrar no palco, na sua rotina do dia a dia, ele está sempre trabalhando a sua voz. Mas achamos que quando se trata de falar em público, isso não precisa. E é aí que nós nos enganamos. O orador também, porque trabalha com a voz, precisa trabalhar a sua dicção. Porque uma dicção inadequada, como eu já falei, ela termina passando a ideia para a plateia de que o orador é inseguro, que ele tem pouco conteúdo, muitas vezes totalmente fora da realidade, mas essa é a ideia que passa. O convite agora é para que nós pratiquemos, treinemos a nossa dicção. Acredite, você que quer falar em público deve ter como rotina fazer alguns exercícios para melhorar essa sua articulação, a clareza, para melhorar a sua dicção. Principalmente nos dias que você vai falar, nos 2 ou 3 dias que antecedem a sua apresentação e no próprio dia, você precisa fazer esses ou outros exercícios que trabalhem sua dicção. De preferência, você faz semanalmente, 2, 3 vezes na semana, mas quando está próximo, você faz todos os dias. E você vai perceber a diferença grande que isso vai fazer na sua apresentação. Eu te convido agora, nós vamos fazer alguns exercícios praticando, para lhe ensinar, para depois você poder ficar praticando. No seu caderno de exercício tem esses exercícios, você pode me acompanhar. Nós vamos fazer juntos agora, para que fique mais fácil de você aprender. Vamos lá? Vamos ao primeiro. O primeiro exercício, a primeira atividade de sala é este: fale claramente. Como é este exercício? Este exercício você faz o seguinte: você vai ler um texto em voz alta
acentuando a última sílaba da palavra. Ou seja, você pronuncia todas as palavras como se elas fossem oxítonas. Vamos a um exemplo. Você pode pegar qualquer texto, de preferência, varie esses textos. Então, o primeiro aqui. Estamos tão implicadas nestas considerações finais quanto o orador está implicado no seu discurso. Ele sente mal-estar por tudo querer dizer, por tudo querer explicar, visando obter uma boa performance, pois o seu discurso diz dele, o seu discurso é ele. Sentimos mal-estar porque as considerações finais contêm o nosso trabalho. Só para você ter uma ideia. Então, você pode pegar qualquer texto, mas o importante é você ler cada palavra como se ela fosse oxítona, acentuando a última sílaba da palavra. Quando você começar a fazer esse exercício, você vai perceber que naturalmente você vai começar a pronunciar as palavras até o final. Se você não tinha esse hábito, ou se às vezes esquecia de pronunciar a palavra até o final. Esse exercício é para isso. Fale claramente, pronuncie a palavra até o final como se todas elas fossem oxítonas, ok? Vamos então agora para a nossa segunda atividade. Esta segunda atividade de sala é uma leitura com obstáculo. É você ler um texto, que pode ser o mesmo ou não, em voz alta, com um lápis de madeira entre os dentes. Você tenha cuidado para não colocar um tipo de lápis que não seja de madeira, para não colocar uma lapiseira, porque pode prejudicar seus dentes. Você coloca um lápis de madeira, uma madeira boa, porque ela é flexível e não vai estragar a sua dentadura. Então, como é que você faz? Você coloca esse lápis de madeira entre os dentes, não precisa entrar muito, um pouquinho só, e você vai ler um texto com este obstáculo na boca. E aí você vê como fica. Vou fazer aqui. Nesta conjuntura de mal-estar, uma reflexão ainda insiste em se fazer presente antes que o ponto final neste trabalho seja posto e as suas páginas fechadas. Aí você observa que o seu texto é um pouco maior, eu só estou dando um exemplo, então você continua. De preferência também, quando você for ler com obstáculo, você pode ler juntando com aquele primeiro exercício, pronunciando a palavra toda como se fosse oxítono, acentuando a última sílaba, ou não, ler normal. Qual é a vantagem da leitura com obstáculo? É porque você vai perceber que depois que nós tiramos o obstáculo, depois que nós tiramos o lápis, qualquer outra coisa fica mais fácil de ler e de falar. Então você passa a falar muito melhor, com mais desenvoltura, depois que faz esse exercício da leitura com obstáculo. Entendeu? Tudo bem? Pronto para ir à frente? O próximo exercício é inspire e solte um ar. Como é esse exercício? Inspire e solte um ar. Esse é bem simples, é para aumentar a sua capacidade respiratória.
Lembre-se que o orador ele só consegue falar enquanto tiver ar no abdômen. Na hora que o ar termina, a gente tem que fazer uma inspiração para poder continuar falando. Só que nós temos que ter a capacidade de armazenar uma boa quantidade de ar e conseguirmos falar sem precisarmos estar o tempo todo inspirando. Porque já viu uma pessoa cansada? É porque não tem ar armazenado. Então o orador precisa ter. Como esse exercício de inspire e solte um ar. Vamos fazer junto? Fique de pé. Deixe os braços ao longo do corpo, as pernas um pouco afastadas, cerca de 30 centímetros. Aí você inspira o ar com força, sentindo encher o seu abdômen. Depois que você inspirar, você vai soltar o ar lentamente, como se você quisesse, tivesse diante de uma chama, de uma vela e não quisesse apagar aquela vela. Então solta o ar muito lentamente para não apagar a chama da vela. Eu vou fazer 3 vezes para lhe explicar. Terminou o ar, você começa novamente. Inspira fundo. Mais uma vez. À medida que você vai inspirando, você enche o abdômen. Quando vai inspirar, você vai vendo o ar sair pela boca e o abdômen diminuir. Quando você não consegue mais dizer o ar, que começa a tremer, é porque não tem mais ar. Aí é hora de você inspirar um novo ar. Esse exercício de inspire e solte um ar, você pode fazer também com qualquer vogal. Você pode fazer com a vogal I, pode fazer com a vogal O. Tem um muito legal que você intercala. Você começa soltando o I, depois solta o O. Solta o I, depois solta o O, intercalando. Então fique bem à vontade, cada dia você pode mudar a vogal, pode fazer intercalada, mas o importante é que você faça esse exercício. Esse exercício é o que lhe permite falar diante do público sem se cansar e tendo fôlego para falar. Tudo bem? Eu escolhi os exercícios assim mais simples e que eu considero de maior objetividade, de maior capacidade de lhe dar um bom resultado, porque eu sei que como você não é profissional nisso, não vai querer se dedicar tanto a esse tipo de exercício. O exercício, a atividade de sala 4 é o trava-línguas. Você já deve ter ouvido falar do trava-línguas, né? Que é um tipo de parlenda, é um jogo de palavras que faz parte da literatura popular. Então, trava-línguas geralmente são frases difíceis de pronunciar, em decorrência da semelhança entre as palavras. Você encontra trava-línguas, só precisa colocar no Google trava-línguas, vai vir uma série de trava-línguas e você pode escolher à vontade. Eu coloquei na sua apostila para você ter uma ideia, começar a treinar em casa, tomar gosto e procurar por mais. Então, eu vou ler o que está aí na sua apostila. Aproveite e lê comigo para você ver que não é fácil. Que a qualquer momento as palavras se atropelam porque elas têm uma pronúncia muito parecidas. Então diz aqui esse trava-línguas. No ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafa-gafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Trazei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. A aranha arranha a rã
arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste? O rato roeu a rica roupa do rei de Roma. A rainha, raivosa, rasgou o resto e depois resolveu remendar. O que é que acontece com o trava-línguas? Eles são palavras difíceis de pronunciar em virtude da semelhança entre elas, a aranha, a ranha. E a técnica é para ser pronunciado rapidamente. Então, é normal que ofereça uma dificuldade, que quando depois nós vamos falar as palavras normais, escolhidas por nós para formar a sequência, ou mesmo ler um texto, fica bem mais fácil. Então, treina o trava-línguas, porque ele é fantástico. Você coloca no Google, trava-línguas, vem lá um tanto de parlendas, e você vai gostar dessa brincadeira. Esse aqui tá vendo que não é brincadeira, não é? Falar em público, preparar a voz. Então agora, esse exercício aqui é um dos meus preferidos. As crianças adoram, tem dois que as crianças adoram, você pode apresentar para os seus filhos, se você tiver, para os seus sobrinhos. Esse aqui é o que nós chamamos de tran. Como é que é feito esse exercício? Você coloca a língua no céu da boca e pronuncia essa frase aí, tran. Vamos lá? Show de bola? Você faz algumas vezes, dessa você faz até no banheiro. Enquanto passa ali esse shampoo no cabelo, coloca o condicionador, deixa agir. Isso prepara toda essa... relaxa toda a tua musculatura aqui da boca, mandíbula, que te ajuda a falar. Se nós fizermos esses exercícios todos os dias, teremos uma voz assim maravilhosa. É porque eu sei que não é fácil. Então faz regularmente e antes de falar em público, faz pelo menos 3 dias sequencialmente. Agora tem esse outro exercício que é muito legal também, as crianças adoram, que é mastigue o M. Como é mastigue o M? Vamos fazer juntos. Todos esses exercícios têm na sua apostila, no seu caderno de exercícios. Eu estou demonstrando para ficar mais fácil de você praticar. Então vamos mastigar o M, faz comigo. M, A. M, E. M, I. M, O. U. Você mastiga o M com uma vogal. Aí engole. Vamos de novo. M, A. M, E. I. O. U. Percebeu? É um exercício muito simples, mas ele também relaxa essa musculatura da mandíbula, que é uma musculatura muito tensa. Nós costumamos segurar muita coisa na boca, muita coisa para não falar, e isso vai enrijecendo, endurecendo a nossa mandíbula. Então esse exercício eles relaxam e lhe deixam com mais tranquilidade para falar. Então você faz um teste, quando você for na sua próxima fala, faça esses exercícios de respiração, de dicção, e você vai sentir a diferença na sua apresentação. Cada vez que você fizer esses exercícios de dicção, vá pegando aquele pincel de tinta cinza e jogando na parede. Coloca na lata para pegar muita tinta e coloca no medo de falar em público. Vai soterrando este medo. Porque eu já te disse desde o começo que o medo não resiste a uma boa preparação técnica e emocional. E essa preparação da dicção, ela é fundamental
para que você não chegue em público gaguejando, você não chegue em público engolindo palavras, sem conseguir falar a palavra toda, a palavra claramente. Fez sentido para você, pessoa querida, isso que eu estou dizendo? Vai praticar? Show de bola, estou contigo. E ainda continuando no pilar da dicção, né? Essa aí sou eu, não tente imitar, precisa de preparo. Primeiro conversa com o teu médico, vai aos poucos. Se você ainda não faz pilates, é claro. Se faz, já deve estar bem mais adiantada do que isso. A respiração é fundamental. Por que que a respiração é fundamental? Porque você precisa ter um cérebro mais oxigenado. É o oxigênio no nosso cérebro que faz com que o branco não apareça. Quando o nosso cérebro não tem oxigênio, quando falta oxigênio, naquele lugar da falta está sujeito de se instalar o branco. Então nós precisamos, quanto mais oxigenado o cérebro, mais nós temos memória, mais nós lembramos das coisas e mais nós conseguimos falar em público, porque nós temos ar no nosso organismo. Então, para melhorar nossa capacidade respiratória, para ter uma postura mais expansiva, para ter menos estresse, é uma atividade física. Eu estou sugerindo aí que você faça uma caminhada leve de 30 a 60 minutos, no mínimo, 3 vezes por semana. Fale com seu médico, veja o que você pode fazer. Mas observe como é que você quer estar diante de plateias, estar falando em público, sem praticar uma atividade física, sem ter um bom condicionamento para falar. Essa atividade de você falar em público, ela gasta energia. Você termina sendo um exemplo para as pessoas também, porque você está em destaque ali na plateia. Então é muito importante que você tenha um excelente condicionamento físico. E também pela sua saúde, né? Não tem nem dúvida. Mas para falar em público também. Então pelo menos uma caminhada você precisa fazer. Tá bom? Muito grata. E aqui eu estou passando uma atividade de casa para você, que é uma palestra do TED. As palestras do TED, elas são reconhecidamente excelentes, todo mundo sabe disso. E essa palavra do Julian Treassuri, ele fala, né? Ele dá uma palestra dizendo como falar do jeito, da forma que as pessoas queiram ouvir. Então ela é muito interessante, essa palestra. Eu, como atividade de casa, sugiro que você assista, porque a partir de agora você deve colocar na sua rotina de vida, assistir grandes oradores falando, assistir palestras, assistir discursos. Eu, por exemplo, adoro discursos. Quando eu vou para a festa de formatura, aquele discurso eu ouço tudo que aquelas pessoas prepararam com tanto carinho e que eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir. Porque eu particularmente gosto de ouvir pessoas falarem, gosto de discurso. Então você também agora vai começar aí com o Julian e depois disso vai se aprimorar em assistir palestras, em assistir oradores. Porque isso vai ser super legal para o seu desenvolvimento. Ok? Tudo bem até aqui? Comprometido comigo que vai incluir exercício de dicção na sua vida? Que vai começar a pensar em oxigenar o seu cérebro, nem que seja fazendo uma caminhadazinha? Compromisso. E agora, ainda nesse módulo de dicção, nós vamos falar de duas coisas bem importantes também, que são simples, por isso não receberam um pilar próprio, mas que não podemos deixar também ao largo, não podemos deixar passar em branco, que é a leitura em público e falar de improviso. Em algum momento da sua caminhada, da sua trajetória, você sempre vai precisar fazer isso. Ou vai uma leitura para você ler, principalmente em reuniões de trabalho, você tem que ler textos, isso é super comum. Às vezes em igrejas alguém pede para você ler, e em tantos outros lugares. E falar de improviso, qualquer festinha, qualquer coisa, estão chamando alguém e agora você está pronto para isso também. Então vamos começar falando da leitura. Uma leitura em público, uma boa leitura em público, ela não tem segredo. Não tem segredo, você tem um texto para ler, qual é o segredo que vai ter aí? Tem segredo. Mas ela tem técnica. Não é de qualquer jeito, tem técnica. Por que que tem técnica? Primeiro,
Se o teu discurso, se tu vai fazer, é lido, então não é decorado. Então eu não posso pegar um discurso que eu vou ler e decorar e chegar na frente do público e pegar aquele texto e dizer ele todo decorado. Não é legal. Se você decorou e quer falar sem olhar o texto, então você fala, não é um discurso lido, é diferente. Você chega e apresenta seu discurso ao vivo, a cores, ali na hora. Mas assim, se você pretende ler, então não é decorado. Não é decorado, mas ele é muito bem aprendido. O discurso, ele é lido antecipadamente algumas vezes. Olha, para você ler bem um discurso em público, você precisa ler aquele texto de 15 a 20 vezes antes de se apresentar em público. Quando a gente diz isso, algumas pessoas não reagem bem, não concordam. Mas eu te desafio, próxima vez que você for ler um discurso em público, faça isso. Leia umas 15 vezes esse discurso antes de você apresentar em público. Por quê? Por que você faz isso? A razão é o seguinte, é porque um discurso em público, um discurso lido, ele requer permanente conexão com a plateia e uma alternância no volume e na intensidade da voz. Porque quando você fala sem ser um discurso lido, é fácil você se conectar com a plateia. Porque você não está olhando para papel nenhum, você está livre, então você consegue essa conexão com a plateia. E a alternância no volume e na intensidade, ela já vem até naturalmente pela tua ênfase em determinadas palavras, pelo que tu quer mostrar, pelo que você quer passar. Vejam um político falando, né? Então, não precisa ali, ele está alternando, ele está dando intensidade de acordo com o objetivo que ele tem naquele momento. Quando o discurso é lido, ele é diferente. Normalmente, se eu fico aqui lendo o texto, eu não olho para a plateia, porque eu estou concentrada no texto. Se eu não li esse texto várias vezes para saber o que é que esse texto diz, eu vou ficar presa nele, sem poder olhar para a plateia. É por isso que a gente orienta que leia esse discurso várias vezes antes. Por quê? Porque aí você tem condições de, colocou os olhos aqui, começar a frase e concluir a frase olhando para a plateia, para não perder a conexão. Aquela plateia que está sentada ali, se ela não receber um olhar seu de vez em quando, ela se desconecta, ela não olha. Nós teremos um modo próprio do olhar onde você vai ver isso. E também, como você leu esse discurso, como leu várias vezes, você consegue escolher as frases onde você vai aumentar o volume, onde você vai aumentar a intensidade da voz. E isso é pela leitura constante que você consegue. Então, uma coisa importante é quando você vai imprimir o seu discurso para ser lido, a sua leitura, que você faça só em 2/3 da página. Você não imprime o discurso na página toda, só em 2/3. Por quê? Para poder você ter condições de olhar, mesmo lendo, sem desconectar da plateia. Porque se estiver muito aqui embaixo, eu vou olhar aqui embaixo e eu perco a conexão com você. Então você imprime em 2/3 em letras graúdas, que você possa olhar assim e já saber o que é que aquele texto fala, entendeu? Tem aqui um discurso, você pode até pesquisar na internet a íntegra deste discurso do Juscelino Kubitschek, né, fundador de Brasília, que ele declinou, né, no dia da inauguração, e é super bonito esse discurso dele. Então ele está ali fazendo um discurso lido com muita emoção, então certamente ele foi preparado para ler esse discurso muitas vezes. Porque você lê o discurso, imagina quando ele diz assim: não me é possível traduzir em palavras o que sinto e penso nesta hora, a mais importante da minha vida de homem público. Então você vê que a pessoa começa lendo, mas quando chega numa frase dessa, a mais importante da minha vida de homem público, ela tem que ser declinada fora do texto,
para que passe essa emoção para a plateia. Por exemplo, eu também fiz até uma leitura aqui no começo com relação ao texto da águia, né? Porque digamos que eu vá ler em público o texto da águia. Se eu ficar só aqui lendo, não conecto com vocês. Mas se eu digo assim, a águia empurrou gentilmente os filhotes para a beira do ninho. Veja que eu li, eu olhei aqui. Seu coração trepidava com emoções conflitantes, enquanto sentia a resistência deles. Por que será que a emoção de voar começa com o medo de cair? Pensou, essa pergunta eterna ainda estava sem resposta. Esse texto que eu li para vocês naquele dia é do Dave McNally, é um texto bem interessante, a águia. E eu estou usando para mostrar para vocês que para você ler em público, você precisa já ter lido esse texto antes, muitas vezes. É claro que muitas vezes você não tem essa opção. Tá ali, a pessoa lhe chamou, leia aqui, e você sabe ler, você vai ler. Mas ali foi praticamente um improviso. Você não se preparou para ler em público. Mas quando você se prepara, é assim. Então, só resumindo, imprima o texto em 2/3 da página. Imprima o texto em letras graúdas. Leia o seu texto de 15 a 20 vezes, dependendo do tamanho do texto. E aí, chegue e conecte com a plateia. Olhe a frase, comece a leitura e termine falando para a plateia, alternando seu volume, sua intensidade da voz. E aí sim, a plateia permanecerá conectada com você. Tudo bem? Vamos em frente. Show! Qual é a sua atividade de casa deste módulo? Lê em público. Eu quero que você leia em público um discurso para uma plateia real ou imaginária, não importa. O que importa é que você escolha um texto que você queira ler. Pode ser esse discurso do Juscelino Kubitschek, que você viu começado aí na tela, você encontra na internet. Ou qualquer outro que você queira. Você imprime esse discurso em apenas 2/3 da página, com letras graúdas, e você começa a ensaiar. Você lê uma vez, lê 2, lê 3. É claro que dependendo do tamanho do texto, você pode ler menos vezes, 5 vezes, 10. Então você lê e quando você achar que está pronto, você senta a sua plateia imaginária ali em frente ao espelho, coloca umas pessoas ali bem exigentes e você faz o seu discurso. Meu amigo, minha amiga, quando você fizer esse treino, você pega aquele pincel, mete na lata de tinta e passa no medo de falar em público. Cada dia mais você nota que esse medo de falar em público está ficando pequenininho? Exatamente, porque ele não resiste a uma preparação técnica e emocional. E por incrível que pareça, a preparação técnica, ela não se separa da preparação emocional, porque na hora em que eu estou me preparando tecnicamente para ler um discurso em público, o meu emocional ele está sendo tranquilizado. Eu estou conseguindo ficar muito mais no meu equilíbrio emocional. Então, isso também é preparação emocional. E agora nós chegamos na fala de improviso. Eu não sei se você tem costume de falar de improviso, mas é normalmente você está no aniversário, diz aqui algumas palavras para alguém, uma festa de despedida, uma reunião de condomínio e tantos outros lugares onde muitas vezes precisamos falar de improviso. Quando a gente pensa em falar de improviso, o que é que você precisa fazer a partir de hoje? Esteja preparado. Condicione mentalmente a falar de improviso em qualquer situação. Eu normalmente, em todo lugar que eu estiver, eu estou preparada para falar de improviso. Normalmente não vou, mas se me chamarem, vou lá e tranquilo. A partir de hoje, você é um orador. Esteja preparado. Não perca a oportunidade, porque quanto mais você treina, melhor para você. Então, fala. Não tem segredo numa fala de improviso. Porque lembre o seguinte, o improviso é o momento, não é a sua fala. Quando você vai falar de improviso, você vai falar do que sabe. Se lhe chamaram para falar de improviso, é porque você sabe. Você vai falar numa despedida de um colega, você já conhece ele, você vai falar na chegada, nas boas-vindas, no aniversário, num casamento. Você já sabe, você vai falar do que sabe.
Então não se desculpa que não se preparou, porque na fala de improviso não cabe preparação, então não use essa desculpa. E uma regra é simples, seja breve. Coisa horrível é discurso de improviso longo. Discurso de improviso ele tem que ser muito rápido. Então fala rápido, seja empático com as pessoas, crie essa empatia e seja muito breve. O que caracteriza bem uma fala de improviso é você colher ideias ali naquele próprio auditório, junto aos oradores que falaram antes, fulano disse isso, então aí você pega esse gancho e leva para a sua fala, colher ideias no próprio ambiente, no próprio oratório, ali no próprio auditório, essas pessoas aqui, essa festa e tal, então você já colhe dali mesmo do auditório o que você quer falar. E fala com entusiasmo, fala com alegria, usa exemplos, mas não tem preparação, é o momento, é você se levantar, posicionar, olhar o ambiente, o que os oradores disseram antes e se inserir naquilo ali. Ninguém espera que você esteja super preparado para falar de improviso, não é o caso. Então fale por pouco tempo, seja breve, fale com entusiasmo e colabore com o momento. E não falta momento para você falar de improviso. Por que não falta? Porque tem sempre alguém querendo encher a pauta com alguém para falar de improviso. O organizador está sempre querendo alguém para falar de improviso. Então, aproveitem a oportunidade que você tem para você treinar cada dia mais. Sua atividade de casa 2 é fale de improviso. Você vai colocar assim, eu preciso esta semana falar de improviso. Então, onde eu for, nem que seja uma reunião de família, reuniu todo mundo, levanta de improviso e agradece aquele almoço maravilhoso, aquela reunião, aqueles conselhos, aqueles papos, agradece. Isso também é falar de improviso. Mas o importante é que você diga para o seu cérebro e diga para o mundo que agora você é um orador e você não perde a oportunidade. Fala de improviso esta semana. E assim, meu amigo, nós vamos chegando ao final desse módulo, né, onde falamos de dicção, da importância da sua dicção, fizemos exercícios da sua respiração, de leitura em público e de fala de improviso. Então, continua fazendo os exercícios de dicção, faz as atividades, faz uma leitura em público para uma plateia real ou imaginária, não importa. E na próxima oportunidade que tu cava para ser esta semana, fala de improviso. Ok? Muito bom, é uma honra você ter me acompanhado até aqui. Cada dia me sinto mais feliz por este conteúdo que estou trazendo até você, pelo seu interesse. Já imagino como está a sua fala aí em alguns públicos. Me faz saber disso, comenta, faz com que o teu progresso, a tua trajetória de sucesso chegue até a mim. Eu quero realmente ser parte dela, me sinto feliz com isso. Muito grata e até o nosso próximo módulo.